Paulo Saldiva, ele analisou a poluição da Grande São Paulo, que vem principalmente do uso do combustível diesel, né? 13 mil ônibus, também caminhões. Não há, felizmente, não há termoelétricas a carvão e outros desses combustíveis fósseis dentro de São Paulo. Mas só essa poluição da queima do diesel, isso diminui a expectativa de vida de 2 a 4 anos. 4 anos são aquelas pessoas que gastam uma média de 3 horas por dia nos congestionamentos. É muito comum em São Paulo, pessoa que mora um pouco na periferia gasta 1h30 para chegar no seu local de trabalho, e aqueles lugares, as estradas, as rodovias, as avenidas, são muito poluídas. Então, isso é no mundo inteiro. Diminui a expectativa de vida e causa inúmeras doenças. Isso é a poluição da queima de combustíveis fósseis. Mas é lógico, nós temos um outro grande risco quando se usa fogo na agricultura, na pecuária e principalmente no desmatamento. Está havendo uma explosão de incêndios por muito tempo na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal, e a poluição que vem da queima, é uma micropartícula de carbono, também é um poluente muito perigoso. Então, estudos mostram que essa poluição do fogo, por exemplo, na Amazônia, leva a Amazônia brasileira a mais de 150 mil casos de pessoas doentes internadas por causa das doenças relacionadas com a poluição. Também, a expectativa de vida cai 2 a 4 anos, principalmente ali no oeste e sudoeste da Amazônia, Rondônia, Acre, Bolívia, que é o lugar que os ventos levam muito dessas micropartículas de poluentes, e também um número grande de mortes. Então, essa é outra poluição também muito prejudicial para nós humanos. A gente trouxe aqui, Carlos, brigadistas indígenas que lutam contra o fogo na região da Amazônia. E trouxemos também uma pesquisadora da Fiocruz, que eu anotei agora aqui, que ela falou que 98% do ar atmosférico está contaminado. Eu estive na China recentemente e vi muita energia solar, energia eólica, uma transformação muito grande do centro de Beijing, que até pouco tempo atrás todo mundo usava máscara. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o cenário geopolítico, o qual a gente tem, por um lado, pessoas, líderes, que estão tentando transformar o mundo de alguma maneira, como o que eu estou vendo lá na China, se você puder trazer alguns números, e, por outro lado, outros líderes, como o governo Trump, que simplesmente negam a existência de uma crise climática e que está cortando toda a ciência, todas as pesquisas que foram feitas até agora. Olha, por coincidência, eu estive 8 dias na China, no começo de setembro, em Beijing e também em Xangai, e fazia muitos anos que eu não voltava para a China, e também fiquei muito bem impressionado pela quantidade também de veículos elétricos que eles têm. Por exemplo, nos 8 dias, eu tomei 20 Ubers em Xangai e Beijing. Só 2 dos 20 eram combustível fóssil, 18 eram elétricos. E como você viu também na China, é maravilhoso nas cidades, todas as ruas, avenidas têm as ciclovias. Sim. E milhares e milhares de pessoas de todas as idades. Eu vi idosos e idosas também usando as ciclovias, principalmente com as motocicletas. Todas as motocicletas são elétricas. Eu me lembro, antes desse ano,
eu tive em 2018 na China, e naquela época já tinham 130 milhões de motocicletas, todas elétricas. E então melhorou demais a qualidade do ar. E outra coisa que você viu também em Beijing é a belíssima quantidade de árvores. Todas as avenidas têm árvores, belíssimos parques de grande escala. E por que a China fez isso? Porque lá atrás, a primeira vez que eu fui à China, faz muito tempo, e isso são 31 anos atrás, e tive em Beijing. Naquela época, Beijing era muito poluído. A gente até naquela época chamava Pequim. Beijing era muito poluído. E o que estava acontecendo na China naquela época? Era um dos poucos lugares do mundo que a expectativa de vida dos chineses dessas grandes cidades estava diminuindo. Expectativa de vida. Por quê? Por causa da poluição. Porque a China os veículos eram todos, logicamente, combustíveis fósseis, grandes termoelétricas, principalmente queimando carvão, o ar era muito poluído. E aí, o que fez a China já desde aquela época? Ela tirou termoelétricas a carvão de dentro das cidades. Elas continuam muito, a China ainda, 75% da sua energia na China vem de combustíveis fósseis, principalmente termoelétricas a carvão, porque os veículos estão mudando para veículos elétricos. Mas, então, essa foi uma coisa muito positiva que a China fez, tirou essa queima de combustíveis fósseis, foi tirando de dentro das cidades, como as termoelétricas a carvão, então melhorou a qualidade do ar das cidades da China, e, claro, nesses últimos 25 anos, eles restauraram a vegetação de mais de 100 cidades chinesas, todas as grandes cidades, como você viu em Beijing, eu também vi isso em Xangai, belíssimas florestas ali. O que acontece? A floresta remove 20% a 30% dos poluentes. A floresta mantém embaixo dela aquele clima muito mais saudável. E por quê? Diminui a temperatura máxima, porque no mundo inteiro estão batendo o recorde das ondas de calor por causa do aquecimento global. E quando você tira a vegetação de uma cidade, por exemplo, os bairros, grandes bairros na cidade de São Paulo, praticamente sem árvores, sem vegetação, principalmente os bairros pobres, as favelas, a temperatura ali, nos dias quentes, é 5 a 10 graus mais quente do que a Mata Atlântica do lado aqui em São Paulo. Então, na China também melhorou muito a qualidade, também a China no verão tem altas temperaturas. Então, isso foi uma coisa muito boa que a China fez e, lógico, ainda um desafio para a China sem dúvida, diminuiu já a emissão dos gases de efeito estufa. Na China, há décadas atrás, 85% das emissões era queima de combustíveis fósseis. Hoje está na faixa 75%, 74%, 75%, principalmente as termoelétricas a carvão. Mas a China tem um grande desafio, né? Porque hoje, já há várias décadas, a China é o país que mais emite gás de efeito estufa, 23%, 24% das emissões globais. Para nós combatermos a emergência climática, todos os países têm que reduzir as emissões, também a China. Nos 8 dias que eu passei lá em Xangai e Beijing, eu dei 6 palestras e eu sempre falava isso nas palestras. Por favor, China, lidera a busca de soluções sustentáveis para o planeta. Reduza muito o uso de combustíveis fósseis e as pessoas lá da palestra, ninguém foi contra, não. Então, a China tem um desafio muito grande, mas ela pode sim caminhar
para a transição energética muito rapidamente. E quando a gente traz, por exemplo, países que simplesmente negam a existência de uma crise climática, dentro de um contexto que a gente está aí com a COP30 chegando aqui no Brasil, em Belém do Pará, um momento super decisivo, talvez a COP mais importante dos últimos anos, ou a mais importante de todos os tempos, para, de fato, conseguirmos algum avanço, Carlos. Como você enxerga os desafios do Brasil e dentro dessa problemática de estar aí à frente, de ser aqui em Belém do Pará, e também lidando com países que simplesmente também são dos maiores contaminadores do planeta, mas que simplesmente não existe, para eles não existe nenhum tipo de problema ambiental do ponto de vista planetário, eles negam sistematicamente que exista um problema realmente ambiental de sustentabilidade no planeta Terra. Sem dúvida, esse é um risco enorme que o planeta está correndo, e esse risco ele vem de um fenômeno que tem acontecido já nos últimos anos, já mais de 1, 2 décadas, é que nas democracias do mundo estão elegendo cada vez mais políticos populistas. Vários desses políticos populistas, eles são também negacionistas de mudanças climáticas, negacionistas de ciência. Veja, agora os Estados Unidos elegeram esse presidente, que já todo mundo sabe, era negacionista de mudanças climáticas. No primeiro mandato dele, em 2017, 2020, os Estados Unidos, 3 dos 4 anos, aumentaram as emissões dos gases de efeito estufa, e agora ele está investindo muitos recursos em novos poços de petróleo, gás natural, parou o financiamento que o governo americano vinha dando para transição energética, para as energias renováveis, e então é muito difícil de aceitar isso. E até uma pergunta que tem que ser feita, né? Por que no país que mais avançou com a ciência climática, Estados Unidos é o país que tem o maior número de cientistas climáticos, e não há, mais de 99% dos cientistas climáticos não são negacionistas, isso é verdade também nos Estados Unidos, é o país que mais contribuiu com a ciência climática aí, de mais de 100 anos. Como é que explica essa população do país mais avançado na ciência climática eleger um político, um presidente negacionista? Isso é difícil de entender, porque mesmo quando faz pesquisa de opinião, mais de 66% dos americanos acreditam que mudança climática está ocorrendo e é grave, mas ainda assim elegeram um presidente negacionista. Então, isso é muito perigoso, porque não está acontecendo só nos Estados Unidos, aconteceu na Argentina, está acontecendo em outros países, mesmo no Brasil, estamos ainda elegendo muitos políticos negacionistas. O presidente anterior, assim como o presidente Trump, era negacionista de mudanças climáticas, era negacionista do tremendo risco da Covid-19, da pandemia, igual o presidente Trump também. Então, não podemos eleger esses políticos. E é uma coisa assim, vamos deixar uma mensagem clara, independente da ideologia de qualquer pessoa, seja de centro, seja de direita, seja de esquerda, não elejam políticos negacionistas, políticos populistas e negacionistas. É um risco enorme que isso está acontecendo em muitas partes do mundo. E você vê que coisa interessante. A China, que não é uma democracia, o presidente não é nada, absolutamente nada negacionista. Ele está buscando muito combater também, colaborar para combater a emergência climática. Então, nas democracias, não vamos mais eleger esses políticos
negacionistas em todas as escalas de políticos. Esse é realmente um desafio que nós temos que enfrentar. Se continuarmos a eleger políticos negacionistas, às vezes até nós elegemos políticos populistas, eles não são negacionistas, não dizem que não existe mudança climática, mas eles não dizem que isso é sério, não vai ter solução fácil, não existe solução fácil. Não vamos mais eleger políticos populistas e muito menos negacionistas. Esse é um enorme risco que nós temos. Agora, nossa audiência, Carlos, é de pessoas gerais. Tem estudante aqui, tem dona de casa, tem empresário, tem cientista também que está te vendo aqui. Para a gente tangibilizar um pouco mais qual é a grande problemática, quando se fala em ponto de não retorno, que é algo que as pessoas, de modo geral, escutam. Esse ponto de não retorno, não vamos chegar a 2100, não vamos chegar a 2050. O que significa na prática? O que esses números apontam? Traga para a gente esses conceitos, para a gente entender um pouco mais qual é o momento que a gente está vivendo agora e a importância dessa COP30 que está por vir.